Olá, olá. Opa, boa noite, boa noite. 17 pessoas, 21. Boa noite, boa noite. 22, boa noite, 23. E aí, pessoal? Só um segundinho, o pessoal tá mandando mensagem, tá chegando, tá entrando, 25. Segura, 29, bora lá. E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite, boa noite. Áudio e imagem chegando por aí perfeitamente. 28 pessoas, 29. 30 pessoas. Vamos lá, gente. Quem entrou agora, por favor, compartilhe. Aperta aquele botãozinho ali, ó, compartilhar. Toca pra frente. Hoje nós temos que levar informação ao maior número de pessoas possíveis. Bora lá? Não custa, só compartilha. Mais um minutinho, 36. Bora lá, pessoal. Pra gente dar início. O pessoal tá mandando mensagem, tá chegando, tá entrando. Vamos lá, gente, entrando e compartilhando. Hoje é importante. Preciso muito da ajuda de vocês hoje, hein? 37. Então, bora lá então, vamos começar essa bagaça? Então, bora começar essa bagaça então. Primeiramente, eu não sei se eu mencionei na live de segunda-feira ao Dia Internacional das Mulheres. Se eu não mencionei, eu peço desculpa, 47 pessoas, eu gostaria de pedir desculpa pela falha, até porque eu estava intertido no assunto, era um assunto extremamente relevante, eu acabei esquecendo, mas quero desejar a todas as mulheres que estão nos assistindo agora, que estão nos seguindo, muito obrigado, parabéns pelo seu dia, até porque Dia da Mulher é todo dia, e não apenas assim, de forma demagoga, né? Para lembrar das mulheres apenas no Dia das Mulheres. A vocês, mulheres, meus parabéns, porque o dia de vocês é todos os dias. Então, bora lá então, começar com a nossa trilha oficial. E hoje eu tenho o prazer inusitado de direcionar a minha fala a toda a sociedade de Jaguaruna. 58 pessoas. Apenas para o registro, a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Jaguaruna atingiu um número máximo de 42 pessoas. Ou seja, a Câmara de Jaguaruna não faz por merecer tamanha relevância ou até mesmo significância. Até porque os que lá estão fazem parte de um circo. Mas eu preciso ressaltar que assistindo a sessão da Câmara de Vereadores hoje, eu era uma das 42 pessoas que estava assistindo, eu preciso ressaltar que pela primeira vez nesta legislatura, a Câmara de Vereadores se posicionou exatamente como tem que ser. Emitindo suas opiniões, trazendo a informação, havendo confronto de ideias, até porque vivemos numa democracia. Porém, vale ressaltar que muito das falas que hoje foram proferidas na tribuna do Legislativo é exatamente um plágio, um xerox, uma cópia de tudo aquilo que eu venho falando desde o início de nossas lives. Venho apresentando todas as informações, venho constatando, venho mostrando, venho indicando, venho cobrando. Parece que os vereadores resolveram assistir todas as minhas lives e aí começaram a entender que tudo aquilo que está acontecendo realmente na cidade, de errado, é condizente exatamente com aquilo que eu venho dizendo. Mas resolveram sair da casca. Eu pude perceber na fala de alguns vereadores falas muito relevantes e muito próximas, para não dizer um xerox daquilo que eu venho dizendo e eu venho apresentando. Seria falta de criatividade, seria falta de conhecimento de causa ou apenas resolveram buscar informação, constataram os fatos e aí resolveram se manifestar utilizando-se do direito constitucional de utilizar a tribuna e os microfones da casa para dizer exatamente aquilo que eu venho dizendo. A cidade vive um caos administrativo. E não é ataque pessoal. Só um pouquinho. Respira. 86 pessoas assistindo. Respira. Em momento algum
Vou ressaltar mais uma vez, em momento algum eu estou me dirigindo a palavra ao CPF da pessoa. Eu não estou me dirigindo à vida pessoal, particular do secretário e do prefeito. Longe disso. Nunca mencionei a vida regressa, pregressa ou o que seja. Estou mencionando e relatando exatamente o lado profissional. Quem não está contente, paciência. Pede demissão, peça exoneração. Porque quem está na vitrine do serviço público está sujeito a críticas e elogios. E até o momento, secretária de Educação, secretário de Obras, secretária da Saúde, secretário da Assistência Social, todos vocês não estão sendo competentes e já deu tempo suficiente, pois, como eu disse, o Laerte, quando foi aos Estados Unidos de forma ilegal pelo México, sabia exatamente como funciona. Em uma semana é possível saber se a pessoa é ou não é competente para o cargo. Mas, infelizmente, aqui precisa se passar 60 dias, 90 dias, como estamos indo, para conotar, demarcar realmente o território da incompetência. Cada território administrativo, seja saúde, seja educação, seja obra, está cercado de incompetentes. E hoje, a fala dos vereadores na Câmara Municipal foi uma pura demagogia. Aquilo que se viu hoje foi um absurdo, mas, pelo menos, abriram a boca, tiveram a coragem de se manifestar diante dos microfones. E o mais engraçado de tudo ainda é que Vossa Excelência, Excelentíssimo, vão acatar coquinho. Mas, como diz o regimento interno da casa, a quebra do decoro pode até causar aí algum problema administrativo. Mas estão repetindo exatamente aquilo que a cidade inteira está falando, aquilo que a cidade inteira está cobrando, ou aquilo que as comunidades estão cobrando. A falta de medicação, esse consórcio do Catarina, isso aí foi uma bosta, uma zona que quem assinou é um imbecil, porque já sabe que não ia funcionar. Será que Jaguaruna não tem a capacidade de andar com as próprias pernas? Tem que esperar aquilo que sobra para vir para a ponta? É inadmissível. É medicação básica, é AS, é medicação controlada para pressão. Enfim, é uma zona, falta medicação. Mas a secretária disse, até porque já foi proferido pelos vereadores, que até sexta-feira a medicação vai estar nos postos de saúde. Aí, cidadão, você que mora numa região distante do centro, aonde você não tem unidade de saúde e tem que utilizar um posto de saúde auxiliar, vá na sexta-feira e veja se realmente tem medicação. Porque se não houver medicação, como a secretária prometeu, ela não passa de uma mentirosa. Porque até esse presente momento, só o que a gente vê em Jaguaruna são falácias. E falando em falácias, ontem, assistindo o circo armado e orquestrado no Paço Municipal, aonde os dois comediantes se posicionaram e se manifestaram diante dos microfones de um portal, ficou notório e cabível a falta da responsabilidade e muito menos a credibilidade daquilo que realmente estão fazendo. Projetos que serão talvez executados, talvez, sem contar o gerúndio. Ou seja, não estudou, não conhece a língua portuguesa, não conhece as fases gramaticais da língua portuguesa, mas quer usar o gerúndio. É pra soltar um belo de um puta que pariu. Vocês estão de sacanagem? As preposições daquilo que talvez, daquilo que iremos, não adianta usar palavrinhas como vocês estavam tentando. Pela primeira vez aí, o chefe do circo falou até um pouco decente, mas aquilo que falou tá escrito na testa que é pura mentira. Então, ou seja, não brinquem com o povo, seja homem, assuma a tua responsabilidade, já que enquanto tu teve no legislativo, tu não fez. E sabe por que não fez? Vamos lá, não gostam de dizer que o bambu tá gemendo? A cidade tá na merda que tá hoje? Preste bem atenção, cidadão.
97 pessoas. A cidade está na merda que está hoje por culpa dos ex-vereadores, os ex-11 vereadores que fizeram parte da legislatura passada. E sabe por que eu digo que é culpa deles? Bora lá então? Vamos lá. O vereador Serginho está há 20 anos na Câmara de Vereadores. O vereador Serginho participou até o presente momento de 608 votações. Teve uma indicação, apresentou 5 projetos de lei, 124 requerimentos, ou seja, 124 pedidos para tapar buraco. Apresentou 12 moções, que é aquela moções, é quando manda bater palma, ou manda entregar uma corbelha de flor, ou parabeniza, ou se solidariza, enfim, é isso. E um projeto de resolução. Agora faça o cálculo, em 20 anos, em valores reais e atuais, R$ 4.700, esse é o verdadeiro valor do salário de cada vereador. Líquido, R$ 4.700 mais auxílio saúde, que não está discriminado e muito menos vem dizendo qual é o valor desse plano de saúde que os vereadores possuem. Mas não é, só um pouquinho, não é mentira. Informações obtidas e colhidas hoje com a Câmara de Vereadores. Faça o cálculo. Pois bem, vem a pergunta. Vereador Serginho, o que o senhor efetivamente trouxe de progresso durante esses 20 anos como vereador em Jaguaruna? Multiplique o salário vezes os meses desse cidadão e veja quanto recebeu para aquilo que apresentou ao município. A vereadora Tereza Nandi, do MDB, participou de 601 votações, apresentou 9 moções, 8 projetos de lei ao legislativo, apenas 49 requerimentos, um projeto de decreto do legislativo e 2 projetos de resolução. Multiplique o salário dessa senhora para ver se ela é merecedora de estar ocupando um cargo na Câmara Municipal, fazendo esse serviço pife que vem apresentando. Não bastasse isso, vamos ao atual prefeito Laerte. 13 faltas, 3 justificadas, 10 faltas, não apresentou justificativa. Só que como o site da Câmara, ele não é claro, ele é totalmente obscuro, eu gostaria de saber, se você faltasse 10 vezes no seu trabalho, o que aconteceria com você? Pois bem, o nobre, excelentíssimo, digníssimo, ilustríssimo prefeito incompetente enquanto vereador, teve 2 moções, 39 requerimentos, um projeto de lei, só isso que esse cidadão. Se você pegar tudo isso que o Laerte fez durante o mandato dele e dividir isso em porcentagem, é como se em cada sessão da Câmara Municipal ele se movimentasse ou se pronunciasse 2,91% das vezes. Ou seja, boa noite, obrigado. Só isso. Pense bem, olha quanto esse cidadão recebeu. E pergunte aonde é que ele apresentou os projetos daqueles quase 600 mil reais que ele gosta de encher a boca. Apresente, Laerte. Vai lá mostrar as lajotas da igreja da Carioca que você disse que foi pavimentado e não fez. Ou seja, os 11 vereadores inúteis, pifes, vassalos do Legislativo, simplesmente apenas desfrutaram dos seus pomposos salários e benefícios durante os 4 anos e nada apresentaram à sociedade jaguarunense. É por isso que a cidade está na merda que está. É por isso que roubaram o que roubaram da cidade. Porque os 11 vereadores cretinos inúteis, essa foi o que apresentaram de serviço. Seguimos em frente. A Joelma, aquele episódio de nepotismo que colocou o marido na Câmara de forma ilegal para ser diretor da Câmara. Aquela mesmo foi presidente da casa 2 vezes. Essa senhora apresentou uma emenda, 3 indicações, 12 projetos de leis, 2 resoluções, 27 requerimentos apenas, 20 moções. Compaixão é o que ela mais teve. E um projeto de lei orgânica. Só isso que ela fez. Essa inutilidade, sem contar ainda que teve a participação do nepotismo. Não tens vergonha, Joelma, de ter participado, vamos dizer assim, cúmplice
de todo o esquema orquestrado, enquanto o prefeito passava a mão, roubava a cidade, os vereadores faziam o quê? Gemiam, porque o bambu gemia. E eles nada faziam. Hipócritas é o que os vereadores são. Vamos ao Geraldo. Geraldo do PP. Participou de 588 votações com 2 moções, 3 requerimentos e apenas, 3 projetos de lei no Legislativo e 18 requerimentos. Ou seja, vagabundo que não fez nada, não apresentou, não trouxe, não buscou. E isso é um serviço pife, indigno de ser merecedor de ocupar uma cadeira no Legislativo. Isso é o que os vereadores faziam na legislatura passada. Hipócritas demagogos é o que todos esses são. E obrigado às 118 pessoas que estão nos assistindo. Preste atenção, cidadão. É o seu dinheiro. Enquanto você tem que acordar cedo e ralar, esses larápios do Legislativo, porra nenhuma faziam. Apenas comiam muito bem do dinheiro público. Porque foram 4 anos de gozo na gestão passada. Seguimos em frente. A Graziella. Oi, Grazi. 491 votações. Uma indicação. 4 projetos de lei no Legislativo. 4 moções e 35 requerimentos. Pedido para botar nome da rua. Pedido para tapar buraco. Ou seja, vereadores inúteis que só servem para pedir para tapar buraco. Função do vereador é fiscalizar e legislar. Quer pedir para arrumar um buraco? Liga pra porra do secretário e fala: secretário, passei na rua XYZ e tem um buraco. O senhor poderia encaminhar a sua equipe para resolver o problema dessa comunidade? Muito obrigado. Depois que o secretário fizesse, use a tribuna e elogie. Maria vai com as outras. Vereadores sem atitudes, vereadores hipócritas, que nada prestaram ao município de Jaguaruna. É por isso que tá na merda que tá. A Graziella, do MDB. O João. João do PP. 594 votações, 2 moções e, pasmem, só 5 requerimentos. Esse cidadão não andava na cidade, não viu o que estava acontecendo, burro, cego, inútil. Só comeu o dinheiro do município. Pode se chamar de vagabundo porque não trabalhou. É um termo pesado, mas é o que os vereadores eram. Porque prefeito nenhum rouba sozinho. Os vereadores fizeram o quê? Taparam os olhos? Não sabiam? Não vinham? Cretinos! Se hoje está faltando medicação no seu posto, se hoje não tem médico, se hoje não tem um monte de coisa na cidade, é culpa de todos esses vereadores que passaram. E vou dizer isso, de legislatura a legislatura, de ex-prefeitos e ex-prefeitos. Jaguaruna só andou para trás. Cretinos, vassalos, trabalharam com o quê? Com a bilis? Era o que vocês faziam. José Guimarães. José Guimarães, eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante da fala dele. Foi um vídeo contundente, forte e de postura. Mas, o seu José Guimarães apresentou 4 moções, um projeto de lei no Legislativo e só 33 requerimentos e participou de 594 votações. Pare e pense. Percebeu que existe um disparamento? Está tendo um disparato? Não existe uma nivelação na quantidade de votação que cada vereador participa? Isso é devido às faltas, isso é devido às ausências que muitas vezes não são justificadas. Ou, quando não justificada, resta saber se é descontada. Até porque, vou cobrar novamente ao presidente do Legislativo atual. O site da Câmara de Vereadores é uma porquindade, é inútil, é vassalo, não tem serventia. Você entra nas abas, você pesquisa. Eu passei mais de 1h30 hoje vasculhando as informações que eu queria e eu não consegui encontrar, porque não existe transparência. É um buraco negro lunático, é o que é o site da Câmara. Da mesma forma que o site da Prefeitura também. Incompetentes, inúteis, repito, inúteis é o que eles são. Seguimos. E o Guimarães é do PSL, né? Vamos ao vereador Mário do MDB.
556 votações, 4 moções, 2 projetos de leis e 60 requerimentos. Divide isso, faça essa divisão. Um mandato são 48 meses, divida 60 por 48. É o que você vai ver, o resultado de trabalho. E quando eu falo 556 votações, é a somatória de tudo aquilo que fala. Eles não lê, eles não têm a capacidade de ler o projeto. Um fala alguma coisa, coloca ali o cu do Badanha, coloca em votação. Tá aberta a votação, aprovado por unanimidade. Os cretinos não conseguem ler e muitas vezes dos projetos apresentados não sabem nem do que se trata. Passa batido e quem assiste muito menos sabe. Ou seja, o cidadão que quer saber, ele tem que parar, ele tem que buscar, ele tem que tentar entender aquilo que está na Câmara de Vereadores. Uma vergonha, uma podridão. 125 cidadão jaguarunense, muito obrigado pela presença. Seguimos em frente. O Ronivaldo, do PSDB. 546 votações, 3 moções, 14 requerimentos e 12 projetos de lei. Só encerra a conta, fecha, passa a régua. É outro inútil que nada serviu e nada contribuiu para a cidade. Ao melhor, serviu. Serviu para ir lá e receber os seus salários. E aí vamos ao Wilson, lá do Camacho. Wilson do PP. Tem um discurso meio manso, não passa de um hipócrita também, que utiliza da fala muitas vezes sorrateiramente para falar mal de outros e aí quando é confrontado diz que não é bem assim, hipócrita. O Wilson, 4 moções, 25 requerimentos e 13 projetos de lei. Isso é um vereador que se preste para a cidade? Qual foi o benefício? Qual foram as empresas? Qual foram os projetos? O que trouxeram de melhoria para a cidade e para o fomento do comércio empresarial da cidade? Qual é a perspectiva que os jovens dessa cidade têm da legislatura passada colhendo os frutos nessa? Nenhum! E o incompetente do Laerte quer encher a boca e falar que isso... Laerte, tu não passa de um cara de pau, cara! Tu é um hipócrita, um demagogo! Tu tá o quê? Governando cabiles? Utilizando de ações vassalas? Seu imoral! Faça aquilo que tu fala! Cumpra aquilo que tu diz! Agora não pinta uma coisa que tu não é. Tome conta da cidade. Cobre dos seus secretários. Porque hoje a sessão da Câmara foi só pau. Pau e pau e pau. Resolveram acordar. Secretária, aquela secretária quando eu faço assim, ó, que ela não gosta, porque ela fica protegendo os seus. É a Mari mesmo da educação. Mentirosa, brinca de demência. Tá tirando sarro dos outros, enquanto todas as cidades da ANREC, todas as cidades da Amurel já se prepararam, a incompetente não consegue tocar a educação para frente. A secretária da saúde subiu, a bilis dela subiu no gogó. Parece assim que estourou, supurou a apendicite dela, que agora ela não fala com ninguém. Porque se abrir a boca é só um mau hálito, é um mau senso, é um mau querer, é uma má vontade de atender as pessoas, é um mau cuidado com a população, é uma empatia, é uma falta de cuidado com o cidadão. E sabe o que acontece? A inadmissibilidade de tudo isso foi que no início de março, a incompetência administrativa, a falta de planejamento, o engajamento pelo ser humano, porque não houve amor ao próximo, não houve um sentimento com o cidadão. Esse servidor público que se dedicou durante anos à cidade, foram demitidos através de uma mensagem. Vocês não têm vergonha na cara pela heresia, pela hipocrisia. Vocês tratam as pessoas com o quê? Com o fígado, com o fel que existe dentro das veias de vocês. É um sentimento de ódio, é um sentimento de rancor. Tenham mais amor pelo próximo. Hoje a cidade está vivendo um caos em virtude da pandemia, por imbecilidade. Levaram um centro de triagem para dentro do hospital, ou seja, levaram o vírus para o núcleo central. Num hospital que nós já sabemos que não tem toda essa infraestrutura, que não tem toda essa atenção que merecia.
Ainda por hipocrisia desse prefeito inútil que ainda bateu de frente com a direção que não queria pagar só 80 mil, sendo que na gestão passada, mesmo roubando a prefeitura como roubavam, pagavam 160 mil, e esse cretino ainda oferece 100 mil. Tu não tem vergonha? Isso é falta o quê? É falta de amor com o cidadão. E o contribuinte que paga essa merda do teu salário, é pra isso que tu serve? E que se foda se você não tá gostando. Puxa saco, bajulador. Eu não preciso da presença de vocês aqui. Eu não tô ganhando R$1 com essa bagaça. E eu esqueci até vale a pena ressaltar. Seja bem-vindo ao pior canal de informação dessa cidade. Seja bem-vindo ao perfil mais odiado pela classe política inútil dessa cidade. É o que todos os vereadores da legislatura passada eram. E alguns que se reelegeram aí estão novamente. E vereadora Tereza Nandi, preste atenção no que eu vou te dizer. Anote aí. Quando vai expor o teu pensamento, a tua formulação de ideia, não é nunca eu acho. Porque quando tu usa a expressão eu acho, demonstra que tu não tens a certeza, tu não tens a convicção e que tu não sabe de porra nenhuma. Quando vai te manifestar, tenha certeza, tenha ciência daquilo que tu fale e use o termo eu penso, penso que. Estás entendendo? Anote aí, não passe vergonha. Não use a tribuna de uma casa importante que decide a vida do cidadão jaguarunense como um palco de um circo, como faz o prefeito da cidade. Puta que pariu! E que se dane quem gosta e quem não gosta, eu não tô nem aí. A verdade é uma só, a cidade tá de rédea solta. Porque não fazem, não cuidaram, não se preocuparam. E agora para botar essa bagaça na ordem, para colocar essa bagaça no trilho, tem que ter homem com coco roxo. Porque o que falta é caráter e dignidade para muita gente dessa cidade. Principalmente quem vendeu o voto, quem trocou por um bujão de gás, quem trocou por uma meia dúzia de tijolos. Agora você está colhendo os frutos e você puxa saco, baba ovo, salafrário, que se dane. Vai puxar o saco do prefeito agora. Tomara que ninguém da tua família precise de um atendimento médico nesse momento de crise. Porque vai lá agora babar no saco do prefeito e do vice-prefeito. E aqui, vice, preste atenção, não mande recado. Fala aqui, ó. Faça aqui, ó, olho no olho, tete a tete. Porque as entrelinhas da cara de pau de vocês, muita gente já subentendeu e já sabe exatamente como é o comportamento de vocês. Vocês armam o circo tá montado, vocês entram pra dentro do picadeiro e aí começa o malabarismo das infundadas notícias e das supostas criativas verdades que vocês gostam de proferir. E assim, segue os 11 vereadores inúteis da gestão passada e 2 que permanecem hoje. Prestem atenção, senhores vereadores. Utilizem a tribuna dessa casa com a responsabilidade que o cargo exige. Porque a vocês foram confiados sufrágio da população mais carente e que realmente confiou em vocês. Porque infelizmente, se soubessem exatamente a resolutividade do comprometimento de vocês com aquilo que vocês fazem na Câmara, duvido se votariam em vocês. Vocês não são dignos de levar o sufrágio da população recebendo R$ 4.700 para fazer porra nenhuma como a maioria dos vereadores fez na legislatura passada. Enquanto o pai de família tá suando aí para ganhar R$ 1.100, R$ 1.200, tendo que pedalar 10, 15 km por dia para trabalhar, para botar o pão na mesa. Seus cretinos, trabalhem, tragam o desenvolvimento, façam com que essa cidade cresça. E se eu tô falando alguma mentira, venha a público e me diga que eu estou mentindo. Me chame pra cara a cara, que eu quero ver se vocês vão ter a coragem e o caráter de olhar nos olhos e falar no olho da população que é mentira minha. Seus hipócritas. Eu fico puto com um negócio desse. Porque eu tô recebendo um monte de ligação, gente desesperada, que não tem como comprar remédio, que não tem comida em casa. E esses vereadores fazem o quê? Não, estamos esperando para ver o que vão fazer, para depois nós nos manifestarmos.
Só um pouquinho. Só um pouquinho. Preste atenção. Essa não é a obrigação de vocês. A obrigação de vocês é legislar e fiscalizar. Óbvio que o legislativo tem que auxiliar, tem que instruir, tem que orientar também. Mas faça de forma consciente. Faça exatamente aquilo que manda a legislação. Faça exatamente como dita o regimento interno. Se o prefeito é incapaz, se o prefeito não pode, que peça para sair. E por que eu falo isso? Porque a saúde é um descaso e eu estou falando isso desde o início, mas agora resolveram os vereadores se manifestar. Resolveram agora dizer que se reuniram com a secretária, se reuniram e fizeram e falaram. E daí? Por que não fizeram antes? Tem que esperar. A inutilidade de alguns setores administrativos é tanto, já que, agora de novo, sou obrigado a direcionar, né? O Laerte era vereador, sabia que essa porra do concurso ia estourar, que ia cair. Se já sabia, por que já não montou um plano estratégico durante a campanha, tendo a ciência logo depois que ganhou, para assumir e tocar um concurso público? Por que já não fez isso? Já teria dado tempo para os servidores estudarem e se prepararem. Porque com 30 dias se prepara, com 30 dias se publica. Após os 30 dias pode sim se fazer a aplicação. Mas na pandemia não pode ter aglomeração. Quantas escolas tem na cidade? Quantas creches? Quanto tem? Dividia o concurso público em vários setores do município. Que dane-se, que colocasse uma carteira em cada esquina. Que assim fizesse. Pelo menos já teriam passado os novos concursados, já poderiam estar assumindo seus postos. Talvez os que participaram poderiam já ter continuado e a cidade não teria entrado no prejuízo. Mas não, resolveram demitir no início do mês, mesmo assim, ainda sem ter feito o concurso, e poderiam ter estendido até o dia 31 desse mês de março e a cidade não estaria nesse caos. Falta médico. Segundo informações que já chegou, diz que a secretária andou ligando aí para mais de 10 médicos da região e nenhum quer vir trabalhar em Jaguaruna porque o salário não compensa, porque existe uma insegurança do recebimento dos mesmos e não existe vamos dizer assim, uma segurança jurídica. Então, prefeito, anote aí que eu vou te dar uma dica. Como é que funciona, tá? Dentro da jurisprudência, a responsabilidade de um gestor público, passa a mão na porra do telefone e liga pro médico que for e diga: doutor, aqui é o prefeito. O senhor gostaria de vir trabalhar na cidade? O salário é tanto e eu lhe dou a minha palavra que no final do mês, quando fechar sua folha de pagamento, o senhor vai receber. Mostra responsabilidade, mostra comprometimento, mostra interesse com a sociedade, mostra preocupação com os 20 mil habitantes dessa cidade e tome um posicionamento. Faça valer essa cadeira, seu incompetente. Porque enquanto tu não faz e tu não demonstra, tu não passa de um menino, um moleque, é o que tu é. Talvez nós tenhamos a mesma idade, mas em termos de caráter e moralidade eu posso te chamar de moleque, porque isso não é papel de prefeito. Até porque não é nem papel de vereador, porque nem vereador tu fosse, não trouxesse nada para a cidade. Fosse um total incompetente. E eu não estou falando isso como pessoa, eu não estou aqui tocando no teu CPF, eu estou aqui mencionando o teu profissional enquanto servidor público que era. E como tu tais na vitrine, tais sim, propício a receber elogios e crítica. E dane-se aquilo que tu pensa ou aquilo que tu acha. 152 pessoas assistindo. Enquanto a Câmara não tem isso, enquanto a live da Prefeitura não teve isso, isso só mostra que cada vez mais das 33 mil pessoas, desse engajamento que tivemos na última semana na nossa página e no nosso site, mostra que a única fonte
original é com a verdade, é com o cidadão. E eu tô aqui para mostrar para você, talvez, aquela informação que você jamais receberia. E falando em informação que você jamais receberia, quero dizer a você o seguinte. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma intimação. Isso aqui é um boletim de ocorrência que fizeram contra mim. Sabe por quê? Pasmem. O teor desse boletim de ocorrência diz que aqui eu atentei contra a honra, o caráter e a dignidade. Que eu proferi mentiras e que eu proferi ataques à pessoa. Mas eu quero dizer ao prefeito da gestão passada, o senhor Edenilson, que os seus ataques, que como você disse que eu ataquei a sua moral, nesse boletim de ocorrência que você fez contra mim, aqui está a sua imoralidade. Não sou eu que estou sendo investigado por participar de uma organização criminosa que quebrou a cidade, que roubou da cidade. E aqui está, na íntegra. Quem quiser, eu mando a cópia para todo mundo. Porque esse boletim de ocorrência agora eu vou representar sim. Prepare-se, Edenilson, que eu vou representar esse boletim de ocorrência. Porque aqui você menciona que eu ataquei a sua honra, que eu ataquei a sua dignidade. Que dignidade, Edenilson, que tu tem? Que honra que tu tem? Roubasse a cidade. Está sendo investigado. 206 milhões de reais. As empresas que saquearam e roubaram a cidade. Esse aqui é o teu caráter, Edenilson? Essa aqui é a tua dignidade? Aquele que quiser, eu mando a cópia do boletim de ocorrência que esse cidadão ex-prefeito da cidade, que foi afastado pela investigação do GAECO e do Ministério Público por participação na organização criminosa, que tem vereador dessa cidade que é investigado, que fez parte do esquema junto com o Edenilson, que está mencionado, que foi pego na gravação nos grampos telefônicos. Nobre vereador, cadê a tua moralidade? Cadê o teu caráter? Porque quem tem caráter ilibado não participa e muito menos tem colúnio com os esquemas de corrupção que tiveram nessa cidade. Cara de pau, para não dizer vagabundo. Porque participaram de todo o esquema. E o Laerte? E aí, Laerte? Tu fosse presidente da casa. Tu fosse vereador, Laerte. Até agora não se ouviu uma palavra do Laerte contra o Edenilson em nenhuma rede social. Em nenhuma entrevista. Por que, Laerte? Por que tu não, nas entrevistas tu não fala o nome do Edenilson? Por que nas entrevistas tu não diz que por culpa do Edenilson tu pegou a prefeitura com 20 milhões de débito, de dívida? Fala, Laerte! Por que tu não menciona? Tens o rabo preso? Tens alguma coisa? Tais devendo? É uma pergunta. A sociedade pergunta e nós pergunta. Por que, Laerte? Moleque. Quem quiser o boletim de ocorrência contra mim, eu bato a foto e mando para vocês ler na íntegra. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para esconder. Nada. Agora, vale ressaltar que um grupo denominado PSC Jaguaruna, que proferiram ataques, que proferiram palavras, que se organizaram de forma criminosa para vir aqui na praia, me dar um pau, me dar uma surra, me levar para praia, para isso ou para aquilo outro. Só quero dizer uma coisinha a vocês. O que é de vocês tá guardado. Tem servidor, tem empresário da cidade, olha, empresário da cidade, compactuando com violência. Vivemos numa democracia ou vivemos na puta que pariu de um país comunista? Isso aqui é o que? É Iraque? Aguarde que o que é de vocês está guardado. Quem ri por último, ri melhor. Beleza? 150 pessoas. É inacreditável. Por favor, compartilhe. Faça uma caridade.
A cada compartilhamento você ganha R$1. Se você compartilhar, você ganhará R$1. R$1 em conhecimento, R$1 em sabedoria, R$1 em informação, todas as vezes que as cagadas dessa cidade vierem à tona, eu vou continuar falando. Concurso público. O mesmo concurso público. Preste atenção você aí, ó, que foi demitido, que recebeu por mensagem. Preste atenção. Se você quer entrar com uma ação indenizatória contra todos esses que causaram esse dano ao concurso público, preste atenção. Se você quiser entrar com uma ação indenizatória contra todos os envolvidos, contra todos esses que te danificaram de certa forma, entre em contato. Sabe por quê? Porque tem um advogado excelente que já estudou o caso e sim, dá para entrar com uma ação contra esses picaretas vagabundos que danificaram o concurso da cidade. Esses que aplicaram o concurso. Anote aí, ó, 99648 4444. Se você tem interesse, pode me mandar um WhatsApp que eu vou passar o contato desse advogado. E aí, pelo menos no prejuízo você não fica. Agora, se você quiser, você não é obrigado, beleza? Falando em obrigação, preste atenção aí, ó. Atenção, cidadão. Compartilhe. Aperta nesse botão. Clique nesse botão que você está vendo aí no canto da tela, por favor. Ajude. Ajude outra pessoa que talvez não está assistindo ou que ainda não conhece o pior canal de informação dessa cidade. Ajude essa pessoa a descobrir qual é o perfil político, aliás, o perfil mais odiado pela classe política da cidade. Porque tem vereador, tem parente, tem todo mundo está assistindo a essa live por algum motivo. E o mais engraçado de tudo isso é que continuam. Os puxa-saco ninguém sai. Os baba-ovo ninguém sai. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Funcionário público. Você que trabalha na prefeitura, você que presta um serviço, quando eu digo a prefeitura, eu falo o conjunto administrativo. Você que é servidor público desse município, preste atenção. Quando você faz a seguinte pergunta, te devo alguma coisa? Vou lhe dizer, sim, você deve. Você deve obrigação com horário, você deve obrigação com comprometimento, profissionalismo nessa cidade. Você deve, sim, você deve a mim, você deve a todo cidadão dessa cidade um excelente trabalho, porque são todos os cidadãos dessa cidade que pagam o teu salário. Então tu não me venha com hipocrisia, tu não vem com demagogia e muito menos com sarcasmo, porque se tu vier mais uma vez eu vou dizer o nome e vou dizer quem tu é. Para me fazer esse tipo de pergunta. E ouse novamente a fazer esse tipo de pergunta para te ver se eu não vou dar o print como eu tenho e vão botar aqui em todas as redes sociais para mostrar exatamente que é o tipo de profissional que tu é. Preste atenção. Sossegue o rabo no teu posto de trabalho e atenda bem a população. E não ouse mais a fazer esse tipo de pergunta se me deve alguma coisa. Me deve sim. Como eu falei. Tu me deve comprometimento com o teu trabalho. Tu me deve retidão com o teu trabalho. Tu me deve. Então, dobre a tua língua para se dirigir a palavra a mim ou a qualquer cidadão. E ai de ti, se chegar mais um cidadão para ser atendido e tu destratar ou tu atender com cara feia para te ver o que vai acontecer. O Ministério Público eu faço a denúncia na hora. Aí eu quero ver aonde é que vai o teu queixo. E que isso sirva para a secretária de educação, que isso sirva para a secretária de saúde, que isso sirva para o moleque do secretário de obras. Preste atenção. Olha o que vocês falam para os cidadãos dessa cidade. Prestem muito bem atenção. Cidadão dessa cidade merece respeito. Não é para ser tratado como cachorro como vocês gostam de fazer. Seus cretinos, porque o salário de vocês pinga. Né, vereador? Que participa de aglomeração e festinha no final de semana. Demagogo. E o secretário de governo? Sem camisa, bonito. Aham. Aí ontem na entrevista aparece de máscara. Tu não tem vergonha não, ô hipócrita? Bando de hipócrita.
aparecem em aglomerações sem camisa, sorridentes e sem porra nenhuma de máscara. Mas aí, para falar no microfone da casa, tá de máscara. Para receber para uma entrevista dentro do gabinete do prefeito, aí tá de máscara. Vão a puta que pariu, seus hipócritas. Preste atenção, cidadão. Cobre. Compartilhe. 177 pessoas. Puta que pariu. Por que não tem isso na sessão da Câmara? Cobrem os vereadores. Verifiquem. Fiscalizem os vereadores. Não é apenas essa rede social aqui que não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma. E por falar em relevância, vocês estão vendo essa bandeira aqui? Vocês estão vendo essa bandeira aqui? Estão vendo essa bandeira aqui? Essa bandeira aqui é de Jaguaruna. Eu quero ver agora quem é o lazarento que vai me criticar porque eu faço a live com a bandeira de Santa Catarina. Tá aqui, a bandeira de Jaguaruna. Bandeira oficial. Eu ganhei essa bandeira. Essa bandeira é fruto de uma doação. E pasmem vocês, a bagunça, a zona administrativa dessa cidade é tanta que essa bandeira da cidade, que é oficial, sabe onde é que essa bandeira estava? Essa bandeira foi tirada do lixo. Do lixo. Por quê? Porque não quiseram dar o destino correto ao patrimônio do município, à bandeira da cidade. A bandeira da cidade, ela deve ser dobrada de forma correta, ela deve ser catalogada e ela deve constar a data de quando ela foi hasteada e a data da aposentadoria dela. Não é no lixo! Bando de vagabundo! Servidores inúteis! Tava no lixo! E aí é eu que sou errado. É eu que pego no pé. É eu que falo demais. Aham. É eu. Tá certo. É eu. O culpado é tudo eu. Sei. E aí? Tá certo isso? É correto? É justo? Essa bandeira tá velha. Essa bandeira tá gasta. Essa bandeira, ela tava no meio do monte de lixo. Mas ela tá aqui. Hasteada, dentro de casa, como ela merece. Eu não nasci em Jaguaruna. Não. Eu não cresci em Jaguaruna. Não. Nada disso. Eu sou natural de Criciúma. Eu vivi uma vida na Içara. E há 15 anos temos Jaguaruna como residência, como fonte de renda. Geramos emprego e geramos renda. Então, todo o meu respeito a essa bandeira dessa cidade. E eu quero ver o hipócrita que vai falar alguma coisa agora. Sobre a iluminação pública dessa cidade, ainda proferida, abre aspas, não vou gastar com iluminação pública, fecha aspas. Palavras direto do picadeiro, do circo, da tenda maior. Quero dizer que a iluminação pública dessa cidade é uma vergonha, mas a sua conta de energia você paga. Sua taxa COSIP já está embutida na conta. E você paga pela iluminação pública. E aí, o chefe maior do picadeiro simplesmente diz que não vai gastar com iluminação pública. E não se surpreendam com o que vai vir pela frente. Não se surpreendam, porque eu já tenho algumas informações, porém eu vou aguardar. Mas eu já antecipo agora, nesse momento, no dia de hoje, prestem atenção para não serem surpreendidos com o caso iluminação pública. Porque quando vocês ouvirem na rua algo do tipo iluminação pública,
saiba que na data de hoje eu estou falando para você coisas futuras que irão acontecer com a iluminação pública. Prestem atenção. Prestem atenção. Só um segundo. A iluminação pública dessa cidade, por anos, sempre foi tratada com descaso. Inúmeras ruas estão no escuro. Inúmeras ruas não têm posteamento. A Celesc, não existe uma efetividade do legislativo cobrando a Celesc. Tem morador aqui que está com um poste de iluminação pública, o poste da rede dentro do terreno, e que para tirar esse poste, o contribuinte tem que pagar. O poste é da Celesc. A culpa é da Celesc. Mas ninguém vistoria. E a Celesc de Jaguaruna não faz nada. Querem cobrar ainda do contribuinte. Salafrários. Gente do mau ser. Gente que tem assim a bilis na ponta da língua. É um sentimento asqueroso. É uma falta de empatia pelo cidadão, pelo contribuinte, que só paga e não recebe nada. Mas ainda houve a fala do chefe do circo. Estamos economizando, já economizamos 3 milhões. Só um pouquinho. Eu concordo sim que tem que fechar a torneira para os gastos excessivos. Agora, limpeza de caixa d'água, detetização, a falta de contratação de funcionário para prestar o serviço, isso não é economia, ou imbecil. Isso é má gestão. E falando em má gestão, o município possui 2 Bobcat. Sabe o que é Bobcat? É aquele tratorzinho que o operador senta ali e manuseia aqui, ó, com manche, com controle, o joystick, o que fala, dane-se o nome que quiser, nome técnico que quiser dar para aquilo. É uma Bobcat, são 2 Bobcat no valor de quase 100 mil reais, que faz o serviço de 10 servidores, de 10 empregados. Querem botar as 2 Bobcat que foi adquirida recentemente pro leilão. Querem botar juntamente com o leilão do Corolla. Ai, porque o Corolla vai salvar as finanças do município. Aham, vai. Aqui que vai. Tá faltando o quê? Não sabe trabalhar? Coloque alguém para trabalhar. As ruas da cidade que são de paralelepípedo. Não. Quem é que vai capinar o paralelepípedo? Vocês vão botar o quê? 120 homens na rua para capinar as ruas da cidade? Que a maioria das ruas da cidade é de paralelepípedo ainda? Que é de 50, de 90 anos atrás? É isso? Sendo que a Bobcat faz o trabalho de 10 homens. Ela limpa. Ela faz essa limpeza das vias públicas. Já que, né? Porra, utiliza um maquinário que é rápido, é eficiente. Economiza esses 10 servidores que a Bobcat faz, coloca para fazer outra coisa. Vão consertar aquele buraco que foi aberto ali do Arroio Corrente que vai para Figueirinha, que abriu em janeiro na chuva. Tá aberto. Tá aberto ainda a cratera de mais de 3 metros de circunferência. A prefeitura não faz nada, mas o secretário de obra fez um jardim vertical. Ai, o jardim vertical. Aham. Bota a ponta no vertical. Para não falar besteira. Cara de pau do inferno. Vai trabalhar? Não sabe trabalhar? Pede ajuda para quem sabe. Mas de jardim vertical tu entende, né? Eu passei hoje pelo centro da cidade. Taparam o buraco, né, a cratera, mas taparam exatamente igual a cara do secretário. Serviço porco mal feito. Não consegue, né, fazer um serviço bem feito. Toda a rua, todo o asfalto do centro da cidade, todo o asfalto tem uma deformidade e uma cratera. Não conseguem fazer um serviço nivelado. Falta o quê? Prumo? Mas, como diz a servidora, tem especialistas em manutenção de buraco. Eu não sabia que existia especialista.
Funcionários experientes em manutenção de buraco. Meu Deus, é pra soltar um puta que pariu mesmo, né? Baita de uma sacanagem mesmo, né? Aí querem fazer o leilão? Aí, vereadores, vocês sabiam disso? Que o funcionário do patrimônio já andou recolhendo a numeração dessas bobcats para colocar no leilão? Não sabiam, né? Então preste atenção, informação em primeira mão. Estão querendo botar as duas bobcats para leilão. Agora, na próxima sessão, algum vereador vai dizer que vai verificar. Aham, sei. E é um sei com C cedilha. Sei. Aham. Agora, preste atenção aí você que é empresário. Preste atenção aí você que é empreendedor. Você que é comerciante. Aí, vereador, prepara para essa. Tá preparado? Então preste atenção. Você que trabalha, você que... Como é que eu vou falar isso, cara? Ah, que se foda, vou falar. Você que é empresário, você que tem funcionário, você que contratou, você que demitiu, preste atenção. Na cidade, existe um médico que dá atestado admissional, que dá atestado dimissional, ou seja, que dá atestado quando vai empregar e que faz o atestado quando vai demitir. Eu quero ver agora se o vereador que era funcionário da Secretaria de Saúde, que trabalhava junto com esse profissional, eu quero ver agora, nobre vereador demitido, que faz parte da lista da demissão, eu quero ver agora, vereador, qual vai ser a sua postura. E da mesma forma, dos outros 10 vereadores, porque como eu mencionei 1 mais 10 é 11. Os 11 vereadores dessa casa, eu quero saber o que vocês vão fazer, se vocês vão investigar, se vocês vão cobrar um posicionamento de um médico da cidade que atua como médico do trabalho, sendo que esse médico ele é só clínico geral, ele possui apenas CRM, possui um certificado de medicina, possui só um CRM, ele não possui RQE de medicina do trabalho, ele não possui, mas vive dando atestado para todos os empresários dessa cidade, para todos os empregados dessa cidade que já passaram por ele, inclusive para a prefeitura de Jaguaruna, e foi demitido. Fala para mim que é mentira. Só fala que é mentira. Porque aqui, ó, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui, ó. Aqui tá, ó, o atestado ali, ó. Atestado de saúde ocupacional. Assinatura e carimbo do profissional que não é médico do trabalho. Não é. Ele não pode exercer a função de médico do trabalho. Ele não possui RQE. Enganou, mentiu, se posicionou como charlatão, podemos assim dizer. Como é que é o termo? Dilubriar? Dilubriou. Várias pessoas, várias empresas, vários comércios, inclusive você que mandou o seu funcionário, que deu um atestado, você pode se complicar também na sua empresa, junto ao Ministério do Trabalho, já que você contratou o serviço de um funcionário, de um servidor que não pode, de um profissional que não tem o RQE, perdão. Não tem! E eu quero ver agora, esse médico já foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina, e eu vou fazer a denúncia novamente ao Conselho Regional de Medicina e vou levar a conhecimento do Ministério Público
as funções irregulares desse médico na cidade. Então, e aí? Fala que é mentira minha. Fala! Diz que é mentira. Me chama de bonito. Só me chama de bonito. Pra ver se eu não vou postar. Porque já tá aqui em mãos. Documento oficial. Ah, e vai dizer, mas isso aí é antigo. Aham, é bem antigo. Data 10 de março de 2021. E aí? É antigo? Aham. Sei. Com C cedilha. A brincadeira do autônomo, né? Deu pra entender o trocadilho? É isso! É por isso que essa cidade é uma teia de corrupção. Existiam vários protegidos. Existiam vários interligados. Existia assim um serviço mancomunado. Era cobra comendo cobra. Vagabundo defendendo vagabundo. Gente participando do esquema. Gente se ajudando, corroborando. E aí assim, ó, é milhãozada de reais. Pagaram empresa, serviço não foi feito, a escola do Camacho tá para terminar. O cemitério da Garopaba é lixo para tudo quanto é lado, é mar. Eu tenho foto, inclusive a foto ainda é da mesma postagem que eu fiz lá do Sambaqui. Que teve gente ainda falando assim, não tem nada que fazer. É uma vergonha. E ninguém tá cobrando viaduto, ninguém tá cobrando ponte, ninguém tá cobrando heliponto, ninguém tá cobrando nada disso. O cidadão dessa cidade tá cobrando o mínimo. O cidadão tá cobrando aspirina. O cidadão tá cobrando remédio, Cevastatina. Tá cobrando medicação básica para controle de pressão. Tá cobrando aspirina. Tá cobrando Bisovan, Decadron, medicamento que é barato, porque é comprado em quantidade. É isso que o cidadão dessa cidade está cobrando. Aí, os palhaços do circo, do picadeiro maior, ninguém está cobrando espetáculo divino e maravilhoso. Preste atenção, vocês são cara de pau. Essa é a verdadeira definição para vocês. Cara de pau. E é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu menciono na próxima live. O convite está aberto. R$4.700. Mais plano de saúde. Cobrem dos seus vereadores. E que sirva de lição as lambadas que vocês estão levando agora. Você aí, ô rostinho de iguana, que caiu da mudança, preste atenção. Tenho total respeito por você. Ursinho koala. Carinha de boizinho mimoso. E eu tô falando isso num sarcasmo para tratar com você. É você mesmo que está me assistindo. Você, cidadão. Apenas uma brincadeira, numa conotação assim extrovertida, para que você aprenda a pesquisar, para que você entre no site, para que você leia, para que não ocorra editais como estão fazendo com data invertida, com Meu Deus! Cobre, se posicione. Tenha mais amor por você. Olhe para o seu filho, olhe para o seu parente, olhe para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio que precisa de um posto de saúde. Porque nem todo mundo tem condições de pagar plano de saúde. Então, não venda o seu voto, não caia nessas artimanhas linguísticas de tapinha nas costas
companheiro, meu amigo. Porque de boas intenções o inferno tá cheio. E falando em intenções, nenhuma cidade nesse momento compra vacina. O governo federal já estabeleceu com todos os laboratórios a preferência e o direito da compra. O poder vem de cima para baixo, é hierárquico, hierárquico. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Não adianta fazer média em dizer que vai comprar vacina porque não vai. Preste atenção. Se não tem dinheiro para pagar os 20 milhões de dívida, de onde é que vai arrumar 20 milhões para comprar vacina? Da onde? E o município já recebeu 2.468.000 reais para o enfrentamento do Covid. Eu não vi nenhum vereador ainda cobrar. Cadê o dinheiro? Aonde foi aplicado o dinheiro? O centro de triagem, lá na porta do hospital. Uma pessoa da cidade mal intencionada que tem a bilis na língua, proferiu um áudio aí mentiroso. Parecia assim que era um hospital de campanha de um tiroteio do Iraque, que tinha perna, braço caindo pela entrada do hospital. Não é verdade. O hospital tá cheio? Tá. Mas não é catastrófico, não é pandêmico, não é o ebola nessa cidade como aconteceu na África. Não é assim. Para aí. Vamos dar de César o que é de César. Tá uma bagunça, mas não tá essa zona toda como esse cidadão relatou. Fake news é foda. Não ajuda, só prejudica. Ainda mais no momento de pandemia como a gente está vivendo. Mas o que adianta? O carro da saúde passa aqui na frente e os funcionários sem máscara. Aí porque me viram na frente, quando volta, bota a máscara. Ah, vão tomar no cu. Hipócritas também. Ou seja, é só um faz de conta. É um sentimento de terror e pavor para assustar vocês. Pesquisem aí no Google. Entrevista prefeita Rancho Queimado. Mas não, em Jaguaruna não pode. Em Jaguaruna é tratado com fel. O umbigo umbilical da corrupção não pode ser cortado. Aham. Chega, por hoje tá bom. Obrigado pela participação no pior canal de informação da cidade e no perfil mais odiado pela classe política dessa cidade. A você, cidadão de bem, muito obrigado. Uma excelente noite, que Deus te abençoe. E aos puxa-saco, vão à puta que pariu vocês e vão pro inferno se tiver que ir. Mas que Deus abençoe vocês também. Uma ótima noite, a gente se vê novamente.